Nos Estados Unidos, o governo Donald Trump acusou formalmente o ex-presidente de Cuba, Raul Castro, irmão de Fidel, de, abre aspas, conspiração para matar cidadãos americanos, fecha aspas, e outros crimes. Esse processo é elaborado pelo Departamento de Justiça americano há mais de 30 anos. É assunto para a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu. Luciana, quase não éramos jornalistas desde que começou esse processo do DOJ, do Departamento de Justiça, mas que agora vem a público. O que você nos conta que já sabemos a esse respeito? Exatamente, Yuri e Débora, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Eu tinha 13 anos em 1996 quando houve esses ataques. Na verdade, foi um abate de 2 aviões dessa organização chamada Irmãos ao Resgate, é uma organização de exilados cubanos nos Estados Unidos que fundaram essa organização que, naquela época, quando havia um grande fluxo de cubanos tentando fugir dos Estados Unidos por balsas, por barcos de pequeno porte, tentar chegar à Flórida, né? Cuba estava naquela grande crise depois da queda da União Soviética, havia proibição para que a maioria dos cubanos saísse do país sem autorização e muitos tentavam então chegar aos Estados Unidos para lá recomeçar a vida. E nesse trajeto, cubanos acabavam morrendo tentando chegar aos Estados Unidos. E aí surge então essa organização que se definia como uma organização humanitária chamada Irmãos ao Resgate, que sobrevoava aí essa região tentando justamente resgatar essas pessoas que tentavam chegar em barco nos Estados Unidos. Porém, o governo cubano acusava na época essa organização de ser terrorista, inclusive dizia ter evidências de que havia planos dessa organização para atentar contra os principais líderes cubanos, contra a refinaria de petróleo e instalações, torres de alta tensão em Cuba. Essa organização, inclusive, jogava panfletos contra o governo de Fidel Castro sobre o território cubano. E foi em uma incursão no território cubano, pelo menos é o que alega o governo cubano, que 2 aeronaves foram abatidas, 4 pessoas morreram, entre essas pessoas 3 cidadãos americanos. Nessa época, Raul Castro, irmão de Fidel Castro, que governava o país, Raul Castro era o ministro das Forças Armadas, que é o equivalente ao ministro da Defesa, e por esse abate desses aviões e a morte dessas 4 pessoas, ele está sendo acusado pelos Estados Unidos de destruição de aeronave, assassinato e conspiração para assassinar norte-americanos. Lembrando que Raul Castro, que hoje tem 94 anos, governou Cuba depois que o seu irmão se afastou por questões de saúde, governou Cuba até 2021, mas ainda hoje é considerado um dos homens o homem de mais poder em Cuba, apesar de a ilha ser presidida por Miguel Díaz-Canel. E depois dessa formalização por parte do Departamento de Estado, dessa acusação não somente contra Raul Castro, mas também contra integrantes das Forças Armadas cubanas naquela época, que segundo o Departamento de Estado estavam envolvidos com esse abate desses aviões, Miguel Díaz-Canel, o presidente cubano, fez uma postagem dizendo que essa acusação contra Raul Castro evidencia a soberba e a frustração que provoca nos representantes do Império, aí se referindo aos Estados Unidos, a firmeza inquebrável da Revolução Cubana e a unidade e fortaleza moral da sua liderança. Disse que essa acusação é uma ação política sem embasamento jurídico que aumenta o expediente para justificar uma agressão militar a Cuba. Diz que os Estados Unidos mentem e manipulam, fez uma longa postagem aí em defesa a Raul Castro e contra essas ameaças dos Estados Unidos. Só para contextualizar, e já devolvo para vocês, essa acusação acontece no momento de muitas ameaças por parte do governo de Donald Trump. Trump chegou a dizer que Cuba é o próximo país, né, para o qual vai estar mirando os Estados Unidos e que até poderia chegar a ocupar a ilha. Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, postou um vídeo hoje nas redes sociais falando em espanhol diretamente para os cubanos, dizendo que os Estados Unidos está pronto para uma nova relação com Cuba e que os líderes cubanos são a única coisa que se interpõe a esse objetivo. A gente separou um trecho do que falou Marco Rubio nessa mensagem para os cubanos. Vamos acompanhar. Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa,
un Estado dentro del Estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite. Y el único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. Primero, estamos ofreciendo $100 millones en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza, no robados por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas. Pero al pueblo cubano no le interesa la caridad permanente. Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país, como viven sus familiares en Estados Unidos o en otros países del mundo. Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde el sector de los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias, en todos los países, excepto uno, Cuba. Hoy en Cuba, solo aquellos cercanos al élite de Gaesa o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables.